Hoje nós vamos falar sobre a profissão de modelagem, tá? Eu coloquei o tema. É algo que muita gente não conhece como profissão, e sim como uma função, né? Muita gente acha que é somente uma função no meio do ateliê, ou da confecção, ou da fábrica, mas a profissão de modelista, ela existe, e você pode ser uma se você quiser. Então, hoje eu não vou falar sobre a modelagem em si. Vou falar mais do que a gente faz sendo uma modelista. Quem aqui é modelista ou quer ser uma modelista? Olá, Dulce, tem gente nova aqui, Jéssica, Carmen. Sejam todas bem-vindas. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudia Guiar. Eu sou professora de corte, costura e modelagem há mais de 15 anos. Eu tenho um ateliê, eu dou aulas presenciais de corte, costura e modelagem e também dou aula online há mais de 15 anos. Então, para quem gosta deste tema, deste assunto, estou sempre aqui trazendo temas relacionados a corte, costura e modelagem todas as quintas e todos os sábados às 20 horas. Então, se você já me segue, lembra que todos os sábados e todas as quintas eu estou aqui trazendo sempre uma interpretação de modelagem, comentando algum assunto relacionado à costura e à modelagem. Pois o meu propósito, o meu objetivo é um só, que é levar o conhecimento para que você crie ou reproduza qualquer tipo de roupa. Assim como eu, um dia precisei de ajuda, precisei de alguém para me conduzir. Eu não tive muito como hoje nós temos, e eu sinto, né, que muita gente não faz porque não tem ajuda, não tem uma escola, não tem alguém que dê uma mãozinha. Às vezes as pessoas guardam para si algo tão simples, que é um conhecimento que podia passar adiante. Então eu senti no meu coração, há uns 2 anos atrás, de compartilhar todo o meu conhecimento sobre isso. Então a internet é livre, quem gosta de aprender tem a oportunidade. Então hoje, como eu falei, eu não vou fazer interpretação de modelagem e nem vou falar sobre tecidos e nem da costura. Hoje vamos falar sobre a profissão de modelista. Eu sou modelista, trabalhei como modelista há um tempo atrás, quando eu morei em Belo Horizonte, e é muito bom trabalhar como modelista. Tem gente aqui que eu não conheço, mas fala aí, tem alguma modelista aqui que pode bater um papo comigo? Olá, Bia. A Bia já é modelista. A Bia é minha aluna. Bia, você já é modelista, tá bom? Então, quem aqui é modelista? Ou quer ser modelista? Fala aí, eu. Então, o que eu quero falar é o seguinte, para começar. Eu penso assim, o mundo inteiro, seja onde for, se veste de alguma forma. Roupas simples, roupas mais elaboradas, uniformes, roupa de festa, todo tipo de vestuário. Aí você fica pensando, né, como tudo isso começou? Por que isso começou? Eu até já falei uma vez aqui numa live, que a modelagem, ela surgiu na época da guerra, né? Por conta da quantidade de roupas que precisavam ser confeccionadas, porque antes todo o trabalho de confecção de uma peça de roupa geralmente era artesanal, era bem lentamente. As pessoas faziam roupas à mão e depois veio as primeiras máquinas, mas elas não tinham acabamento, 80% do trabalho era artesanal.
Então, na época da guerra, precisavam-se muito de quantidades de roupas, né? Tanto para os soldados quanto as outras pessoas. Então, foi quando surgiu a modelagem. Foi justamente na época da guerra, das primeiras guerras, né, mundiais. E eu fico pensando assim, de alguma forma as pessoas precisam se vestir em todos os lugares do mundo e precisam de padrões. Eu fico pensando como alguém hoje confecciona, né, para revender, para ter em grande escala, se não fosse as modelistas. Como é possível? É quase que impossível. Então, para todas as formas de se vestir, necessitam de moldes. Alguém faz os moldes, independente de que tipo seja, de qual técnica ela veio, ela precisa ter moldes prontos, precisa ter moldes sobre medida, ter moldes sobre em escala industrial, Existem os vários métodos para que alguém venha produzir esses moldes, independente da técnica, independente do estilo que a fábrica ou a indústria ou o ateliê se utilize, eles precisam da modelista, precisam de moldes. Assim como a indústria de sapato, assim como a indústria de boné, assim como a indústria de tudo, precisa dos moldes. E nós que fazemos os moldes, né, a modelagem de roupa, temos a capacidade de interpretar no papel aquilo que a costureira muitas vezes não faz, aquilo que o estilista muitas vezes não faz, e sem um molde fica inviável a produção em grande escala. Com certeza, a não ser que ele vá desmanchar uma roupa e copiar a roupa integralmente. Aí seria um plágio, né? Eu teria que fazer tudo o que está naquela outra peça e não poder dar a minha inspiração, ter nenhuma inspiração minha. Então, eu falo assim que os moldes prontos, eu anotei aqui para não esquecer, os moldes com modelagem industrial, os moldes sobre medidas, independente de onde eles sejam feitos, foi feito por uma modelista. Então, a profissão de modelista, ela está aí e não pode ser excluída do ateliê, da indústria de confecção, da indústria de uniformes, seja de que estilo for. Existe sempre uma nova modelagem para ser feita, e quem é que vai fazer? A modelista. Eu me formei como modelista há mais de 20 anos. Então eu morei em Belo Horizonte e eu fui trabalhar no ateliê, que eu queria aprender a fazer roupas de festa com mais qualidade, e lá eu vi a modelista fazendo os moldes. Foi quando eu disse, eu quero aprender isso aí. Eu tinha 25 anos. Eu quero 23, 25 anos. Eu quero aprender isso aí. Que eu vi o quanto era certeiro, como era simples, depois de ter o molde, se ter uma roupa perfeita. Não existe uma roupa perfeita se antes não houver um molde perfeito. Então, é interessantíssimo quando você vê essa mudança, né? Essa transição do molde para o corte e logo depois a primeira prova, a roupa pronta. Você vê que tudo se encaixa e não aquela tentativa sofrida. Vamos ver se casa aqui, vamos ver se aquele ali bate, aquela costura com aquela outra, se encaixa na cava, no ombro. Esses detalhes fazem qualquer costureira sofrer muito. Quem aqui é costureira? Quem aqui costura, nem que seja para si próprio? Fala assim, eu costuro para mim.
E como você faz copiando através de outra roupa, comprando moldes prontos, né? Porque quem não sabe modelar tem que fazer isso. Ou usa uma peça pronta para copiar o modelo, as medidas, o desenho, ou compra um molde pronto. Então, fala assim que independente da técnica, né, que existe várias técnicas, sou amadora. A Adri tá falando aqui. Olivia, você já é costureira, Olivia? A Lívia entrou aqui. A Garci deve ser o nome dela aqui na conta dela. Mas é assim, a gente começa costurando para si, porque isso vai te dar segurança. Então, de alguma forma você costura para você, ou copiando de outra roupa, não é, Lívia? Ou comprando moldes prontos, ou aventurando fazer de alguma forma, até você descobrir que quando você consegue montar uma roupa através de um molde sob medida, isso, Lívia, fazendo vários lookinhos, muito bom, né? Maravilhoso quando a gente descobre que pode fazer aquilo que sempre quis e determinou fazer e está conseguindo fazer. Estou falando hoje aqui, Lívia, sobre a profissão de modelista, que independente do lugar do mundo, independente do estilo de roupa, independente da técnica, há sempre uma modelista atrás de uma bela roupa, de um belo caimento. Por isso que eu quero incentivar hoje aqui a você que gosta de modelagem, mas não quer ser uma costureira. É bom ser as duas, viu? Mas se você não quer ser uma costureira, você pode ser uma modelista. Depois eu vou dar os valores, eu fiz umas pesquisas sobre rendimento, sobre de que forma você pode trabalhar como modelista. Quando eu me formei como modelista, eu queria treinar, eu queria mostrar, eu queria provar para mim mesma se eu sabia fazer aquilo. E eu fui para o campo. Eu tinha meu emprego fixo, costurava, né, num ateliê. Eu disse, não, eu vou colocar um anúncio, que antigamente a gente usava muito o jornal, né, os classificados. Eu vou colocar um anúncio e dizer que eu sou modelista. Se alguém quiser me contratar, eu vou fazer modelagem para empresas. E foi assim que eu fui, com a cara e a coragem. Eu fui para umas 3 freelance, né? Você passa o dia lá fazendo os moldes. Depois você, como eu era costureira, eu também fazia as peças pilotos. Então eu ganhava mais. Eu fazia modelagem. Ele dizia, né, o dono da fábrica lá, da facção, geralmente é facção que contrata, mas os ateliês também contratam, as fábricas também contratam, e você pode testar seu molde. Ninguém vai fazer 1000 peças de um molde que não foi testado. E eu lembro, eu suava frio, mas eu botei a minha cara lá, digo, eu vou sim. E eu fiz, eu lembro que ele disse assim, ó, eu quero esse modelo aqui, no tamanho P, no tamanho M, no tamanho G. Então fui eu lá, no Barro Preto, quem é de Belo Horizonte sabe, que é o polo industrial de moda, e eu fui lá em várias empresas, pequenas, não eram grandes, mas facções, que contratam você por um dia. Então você fica um dia lá fazendo moldes, faz o corte, faz a pilotagem e ele vê lá e veste ou em alguém ou veste no manequim e faz o teste e aprova ou não o seu molde. Graças a Deus, todos os moldes que eu fiz foram aproveitados na época. Eu recebi muito bem, recebia lá por diária, né? Ou meia diária.
ou você dava um valor, se você tem mais nome, você dá o seu preço. E foi assim que eu me lancei como modelista. A partir daí, eu já me senti assim mais confiante, mesmo depois saindo da empresa onde eu trabalhava, eu fui montar o meu ateliê. Eu sempre quis ser empreendedora, desde criança, assim, desde bem nova, eu queria trabalhar para mim. Então, nunca aceitei trabalhar para ninguém. Então, desde o primeiro ano que eu fiz curso de modelagem, depois fiz outro curso, aperfeiçoamento em outra técnica que eu não gostei, que foi molagem. Sempre quis aprender outras técnicas, mas a correria, né, do trabalho, do ateliê, não deixa muito tempo. Mas as diferentes técnicas que você pode procurar informação, as principais são a mulagem, a bidimensional, que é a plana, que é a que eu faço e que eu uso, que eu ensino, e existe a 3D, que é a tridimensional, que é computadorizada. Tem várias formas, tem sistema, né, que ensina. Você pode procurar empresas de informática que ensina a técnica também de modelagem 3D. Então, se você tem esse desejo, procura se informar na sua cidade onde é que há esses cursos. Eu vejo que na internet, no YouTube, sempre tem conteúdos, né, de graça, que dá aquela clareada. Mas para iniciante, eu gosto de dizer, comece do zero mesmo. Não pegue o carro andando que você não vai entender muito bem. Então, a modelista, se você quer ser uma modelista, você tem que se preparar. Tem que estudar de onde que começa alguém que ensina do zero e procura se informar para que você se intere totalmente do curso, do treinamento e assim por diante. E onde a modelista trabalha? Aí vamos lá. A modelista, como eu falei, ela pode trabalhar como contratada de uma fábrica, que ela vai ter o seu salário fixo, ela vai fazer aquilo que o seu chefe mandar, né? Ó, eu quero essa aqui, eu quero essa peça aqui em 4 tamanhos, do PP ao GG, 5, né? E ela vai se desdobrar ali, vai trabalhar em cima desse modelo e fazer os tamanhos necessários que foi pedido. Então, ela vai ter um salário fixo. E quanto que ganha uma modelista no emprego, no salário fixo? Depende a região. Aqui na minha cidade, no meu estado, a profissão de modelista, ela não é muito popular, porque aqui não é uma região que se produz moda. Aqui a gente consome moda, mas não produz moda. Aqui perto do meu estado, em Pernambuco, Caruaru, Santa Cruz, Toritama, já é um polo de moda muito grande que consome muito essa profissão. Em todo o ateliê, ou existe um freelance, ou existe uma contratada para desenvolver as modelagens. Então, entre 3.000 e 6.000 uma modelista ganha. Então, é muito gratificante quando você é reconhecida pela sua formação e paga, né, pelaquilo que você produz com excelência, fazendo o seu trabalho que vai ter ganho, um crescimento para a empresa que você trabalha. A modelista, ela pode trabalhar como freelance, que é não ser fixo,
mas prestar serviço em várias empresas. Tem empresas que contratam uma semana, um freelance, então ela paga a diária. Aí o valor pode ser um pouco maior, ela pode chegar a ganhar até 10 mil por mês, por conta de não ter vínculo emregativo. Então você pode cobrar mais caro por uma diária. E existe aquilo que eu assino embaixo, que é empreender. Empreender como modelista. Aí você vai fazer, né, o seu próprio salário. Você vai empreender vendendo moldes prontos, sob medida, para empresas, para ateliês, para costureiras. Você pode transformar os seus moldes em PDF e vender grades inteiras do PP ao GG. Você pode escolher o estilo de roupa que você quer se especializar e não fazer aquilo que te mandam. Desenvolver o seu método de venda. Eu não vendo molde, mas muita gente me procura para comprar moldes. E quando alguém me procura, claro que eu vendo, eu faço sob medida, faço a grade, vendo moldes também em PDF, mas eu gosto mesmo de ensinar, gosto mesmo. Eu prefiro dar aula, gosto muito do que eu faço, por isso que eu busco a excelência nessa parte do ensino. Mas você pode, de repente, não é todo mundo que tem o dom para ensinar, né? Tem que ter cabeça fria, tem que ter aquele jeito, tem que ter paciência, tem que se doar e você dá e recebe. É gratificante porque se você dá, você ajuda alguém, naturalmente as bênçãos voltam para você. É uma mão de via dupla, você dá e recebe. Então, quando eu decidi empreender na questão do ateliê, eu já sabia modelar, eu já sabia costurar e depois eu descobri que eu poderia ensinar. Então, no meu curso presencial, fico muito feliz porque quase não tem vagas, né? Assim, eu não tenho aquela equipe de ensino. Já tive uma ou duas pessoas que me auxiliavam, mas eu ensino sozinha. Então, é turmas pequenas para que o aprendizado seja mais completo. Olá, Gisele, tudo bem? Bom ver você aqui. Hoje nós estamos falando sobre a profissão de modelista. Então, eu dei assim um giro no mundo, porque a gente precisa entender que se de repente alguém gosta de costurar, gosta do mundo da moda, mas não quer ser costureira, então você pode ser somente modelista. Você pode fazer parceria com a costureira, pode fazer parceria com o estilista, pode montar uma sociedade. Ó, eu modelo, você costura. E isso é muito bom. Quando a gente se une com alguém para o mesmo propósito, é mais fácil crescer. Queria muito fazer uma equipe. Na minha cidade, eu faço costureiras para que elas sejam professoras comigo, mas elas não querem, elas só querem aprender para costurar para si próprio. Eu falo, vamos lá, vamos empreender, porque nada melhor do que você trabalhar para si mesmo. Você fazer seu tempo, fazer seu salário, fazer suas férias, ter tempo suficiente para cuidar do seu filho, trabalhar nas horas que você deseja. E a profissão de modelista te dá essa oportunidade de você não quiser trabalhar para uma empresa fixa, você pode trabalhar para si próprio. E isso é muito bom. É um trabalho que te dá descanso, você trabalha assim com a mente, mas você pode levantar, arejar a cabeça, voltar, e é um trabalho que te dá resultado visto, né? Quando você vê alguém, quando você faz a peça piloto
você vê que tudo que você pensou, todos aqueles ajustes que você fez, resultou numa peça linda, completa. Tem muita gente nova aqui no canal. Eu postei hoje um stories, quem quiser vai lá ver, acho que já saiu, já passou. Eu fiquei muito feliz, eu sempre faço pequenos moldes de gola, de manga, de punho, cos, bolso, alguns moldes simples e posto. E interessante, eu fiz uma manga, que é aquela manga simples, aquela manga tulipa, e eu falei, eu vou postar essa manga, porque é tão simples ela, mas muita gente precisa clarear, às vezes, a mente através de uma simplicidade, né? Algo muito complexo fecha a nossa mente em vez de abrir. E eu postei esse vídeo muito simples, com louvor, né? Com louvor da Isadora Pompeu. E esse vídeo viralizou, ele hoje tem quase 3 milhões de visualização, onde eu ensino a modelagem da manga tulipa, aquela manga que abre aqui em cima. E assim, recebi muitos feedback, muitas mensagens de pessoas de outros países por conta dessa modelagem simples. Então, para você ver onde você pode ser levada através de um simples ato de ajudar. Foi quando eu disse, que interessante, quando eu pensava que tinha que ter grandes produções para ser vista, né? E com algo tão simples, você alcança milhões de pessoas, né? Eu não tinha essa pretensão. Claro, você quer ser reconhecida pelo seu trabalho, mas nunca eu imaginei que poderia ir tão longe, né? E então eu falo porque se você quer ser modelista, é só começar. Procura se informar. Se você tem um sonho de costurar e fazer seus próprios moldes, se informa, procura informação. Se você quer falar comigo no meu direct, pode falar, eu quero informação sobre o curso de modelagem. Existem várias técnicas, várias formas de você escolher um método ou uma técnica para que você seja um profissional de modelagem. Então hoje a nossa live foi sobre a profissão de modelista, que cresce porque a moda a cada dia evolui, a cada dia precisamos renovar, inovar, e quem sai na frente, né, tem mais chance de ser reconhecida. Então você que ficou até aqui, eu agradeço, um beijo no seu coração, fica com Deus e até a próxima live, que é sábado. Já agradeço por todos que aqui estão e aqueles que vão ver depois. Boa noite e até lá.